marcou em todos a infância, em todas as instâncias da minha infância, ó, todas as instâncias, né? E é isso mesmo, né? Muitas pessoas influenciadas, muitas pessoas marcadas por obras, sobretudo Dragon Ball. Do Akira a gente teve aí relatos, por exemplo, do Masashi Kishimoto, dando suas condolências, criador de Naruto, o Eiichiro Oda também. E é interessante que você vê que eles falam de como o Akira é uma influência. Então, influência para outros autores e como eles falam em relação à infância deles. O Masashi Kishimoto dizendo que foi um refúgio em momentos difíceis, né? Pessoas, o dublador também do Goku, é um vídeo muito emocionante, né? Você ouvir a voz do Goku falando do Akira Toriyama é muito interessante, porque é como se fosse o personagem se despedindo do seu criador. E a gente tem essa sensação, né? A sensação de que o personagem sente a perca, né? Sabe que não. Mas quando um artista cria uma coisa, a sua obra fica ali para a posteridade. Então, de certo modo, a obra se despede, né, do seu autor. E o dublador falava também de como ele ouvia relatos de pessoas aí que venciam a depressão, que venciam momentos de dificuldade, porque é uma coisa que marca, é uma coisa que diverte e entretém. Então, toda obra de arte tem esse potencial, por mais simples que seja. Não é diferente com Dragon Ball, que conseguiu fazer um sucesso tão grande e influenciar, enfim, outros autores, né? É uma obra que tem as suas mensagens, tem os seus ensinamentos. Claro que não é algo ali diretamente elevadíssimo, né? É uma história que não é muito pretensiosa. Ela se apresenta como algo simples, né? Se apresenta como algo direcionado primariamente ao público infantil, adolescente, mas que também alcança os adultos, porque os temas estão lá, né? Temas que também são muito acessíveis, não, né? São temas comuns como amizade, companheirismo, determinação, né? Superação. São temas fáceis de apresentar, são temas que a gente vê em diversos desenhos, né? Mas que quando são apresentados em um universo inteligente, em um universo criativo, com histórias que de fato entretêm, esse é uma das coisas que as pessoas buscam, né, no cinema, é o entretenimento. Então a pessoa quer, né, deixar um pouco de lado as dificuldades, as tristezas e se entreter um pouco, né, normal. E quando esses temas estão lá, sobretudo para a criança que vê aquilo, é algo que realmente é marcante, né? Então ele conseguiu trabalhar essas coisas, esses temas, né? Por mais simples que sejam, que são temas que na verdade são cotidianos, são temas que a gente enfrenta assim na vida, né? Que a gente se depara na vida. E como eu sempre falo, o cinema é imaginação. Então o imaginário, né, dos meninos, sobretudo que viam, estava ali sendo formado com coisas boas, né, com coisas motivacionais, não no sentido aí de argumento, né, mas no sentido de retrato ali. Então, aqueles momentos em que os personagens se superavam, aqueles momentos em que os personagens viam o valor da amizade, do companheirismo, da determinação, coisas assim, né? Então, vocês podem aí dizer quais temas que vocês lembram que marcou vocês, quais ensinamentos aí vocês tiveram, né? Demais, Luiz. Os mundos. Tem aqui um comentário em cima do Luiz. Deixou um legado enorme para as próximas. O mundo em si moldou também minha personalidade. Os mundos do Dragon Ball, não é isso? Os mundos. Se eu entendi bem, você fala digamos, dos cenários, dos personagens ali. E essa é a coisa, é criativo demais, né? Você assiste aquilo ali e vê novos mundos, novos universos, novas possibilidades de maneira muito atrativa, com um desenho muito atrativo. Eu vou falar já já dos traços que tanto chamam a atenção da animação, do mangá. E tudo isso já forma um imaginário, né? Tudo isso já abre ali novos universos. A pessoa percebe que o mundo não é brincadeira, né? Que a vida não é brincadeira, que tem desafios que devem ser enfrentados com postura, né? Com senso de dever, senso de responsabilidade.
creio que a pessoa e os gostos que tenho hoje foram totalmente influenciados por essa cultura, totalmente influenciados. E é isso, né? De fato, é o tipo de obra que molda nosso caráter, até de forma inconsciente. Exatamente. Então, uma das coisas é a animação, que chama a atenção, os traços. Você tem um estilo de desenho que, de início, o Akira Toriyama já bebia ali naquelas animações japonesas antigas, um pouco de Astro Boy. O Astro Boy vai ser a primeira série em animação do Japão, né? Então o primeiro anime como a gente conhece, e vai influenciar aí diversos mangakas, diversos diretores, animadores, e esses traços arredondados, esses olhos grandes, que já vem um pouco do Ocidente também. Então, os filmes da Disney já estão em voga, né, nesse momento. Você já tem Bambi ali, por exemplo. E o Akira Toriyama carrega esses traços arredondados, e o que mais chama atenção, ao meu ver, é o minimalismo. Então, é uma animação minimalista. Por mais que às vezes não pareça, mas é. Então, se você compara, por exemplo, com Basilisk, com hoje em dia novos animes aí como Demon Slayer, você vê animações trabalhadíssimas, muito detalhadas, né? Até animes antigos mesmo, mais detalhados, mais trabalhados, né? O cabelo dos personagens com mais traços, os olhos com mais expressões, os cenários com mais detalhes. E Dragon Ball sempre foi muito simples. Então você tem expressões simples, rostos simples, cabelos simples, umas pontas ali já era. Aquele cenário, né? Simples, as casas, as ruas, os carros, tudo meio caricato, tudo meio desafiando as leis da física a nível de liberdade. E isso tudo chama atenção porque ele consegue, nessa simplicidade de traços, fazer expressões muito marcantes. Então é até difícil de você reproduzir quando você vai desenhar aquelas expressões que com tão pouco conseguem ser tão expressivas mesmo. E ele consegue desenvolver uma variedade de personagens diferentes, uma variedade de mundos diferentes, com um dragão ali como o Shenlong, né? Extremamente memorável na sua estética. Carrega elementos culturais ali, então você vai ter a lenda do Son Goku, você vai ter elementos do folclore japonês, você vai ter elementos futurísticos, vai ter elementos cotidianos, comuns, tudo elementos históricos, vai ter a era dos dinossauros, enfim, vai estar tudo ali misturado, né? Nessa simplicidade de traços. E ele faz uma coisa incrível, que é a transformação dos personagens, apresentar também uma transformação de traços, uma transformação da estética. Então, o olho do personagem vai ficar mais triangular, o personagem vai ganhar mais características triangulares e mais características específicas, né? Vai ser menos minimalista com o decorrer das transformações. Então, um macaco gigante, um Super Saiyajin, né? Um Super Saiyajin 2, e isso chama muita atenção. E essa coisa da transformação em si é uma coisa que vai encantar as crianças e adolescentes, porque é um universo em que os heróis se transformam, né? Os heróis ganham novas estaturas, então eles se superam e alcançam uma transformação aparente, coisa que, enfim, eu acho que ele não inventou isso, mas acredito que tenha popularizado mais isso. Então você vai ter muitas animações aí, posteriormente, com transformações, né? Com os personagens ganhando novos elementos e tudo mais. E tudo isso chama muita atenção e faz parte dos desenhos em si, né? Então, personagens musculosos, as referências às artes marciais, o Akira teve influência do Jack Chan, de filmes de luta antigos, né? Japoneses, asiáticos em geral. E ele inicia com um mangá que não de luta, de arte marcial, que é o... Assim, tem outros antes, mas o que fica famoso é o Dr. Slump. E o Dr. Slump é mais uma comédia, e depois ele tem essa ideia de juntar a comédia com a arte marcial, com a luta, que ele realmente queria, que dá muito certo no Dragon Ball. E que inicia com algo menos pretencioso no Dragon Ball clássico, ainda mais detalhado, se tornam lutas ainda mais... enfim, há uma frequência muito maior de lutas
no Dragon Ball Z, né? Vejo já alguns comentários que está travando um pouco aqui, mas daqui a pouco eu vejo mais. Então é isso. Chama muita atenção essa coisa dos desenhos, né? Dos traços. Inclusive, a garotada começa a querer desenhar, né? Começa a querer imitar os traços. E às vezes isso abre as portas ali para a pessoa começar a desenhar mais. Eu mesmo não lembro se comecei por conta do Dragon Ball especificamente, mas quando eu comecei a desenhar ali na infância, uma coisa que eu desenhava muito eram os desenhos de Dragon Ball. E eu tinha uma revistinha que continha uns passos a passos de esboços e tudo mais, tendo por base os personagens do Dragon Ball. Então era um guia de como desenhar os personagens de Dragon Ball, né? E aí eu ficava imitando, ficava fazendo os desenhos parecidos, e isso aí me ajudou bastante. E eu nunca parei de desenhar, até hoje eu desenho, né? Não com muita frequência, obviamente, não trabalho com isso nem nada. Até tentei trabalhar com isso na adolescência, de algum modo ganhar um extra. Cheguei a vender uns desenhos assim, né? Mas na infância tem aquele negócio de vender na escola, né? Um desenho por R$ 2, um Naruto aqui, ó. Mas depois, mais pra frente, eu tentei desenhar pessoas também, né? Vendi alguns ainda, mas não. Obviamente, não deu pra continuar com isso, né? Senão ia dar, isso não dá muito dinheiro, né? Mas, enfim, fica como um hobby e futuramente eu posso até vir a trabalhar mais com isso. E eu acho muito interessante, eu vejo muitos alunos meus com esse hábito de desenhar. E geralmente é o anime, porque o anime realmente carrega traços muito interessantes, né? Então você compara com os desenhos ocidentais, eu particularmente acho muito mais atrativo, muito mais bem trabalhado, muito mais expressivo os traços japoneses ali das animações, né? Essa revista é uma relíquia, né? Parece que mais alguém aí teve contato com essa revista. O Renan. A revista é famosa, né? Bom, voltando lá para outro mangá que é menos conhecido aqui no Brasil, que é o Dr. Slump. Ele também é bom, também é uma comédia, também funciona como comédia. São histórias despretensiosas também, mas que fez muito sucesso, que divertia bastante, que influenciou bastante outras obras, que influenciou o próprio Dragon Ball, né? Então ele mantém ali muitas características e, e enfim, você vê que ele já inicia, né? Já faz sucesso com isso. E aqui no Brasil, o Dragon Ball Z que vai de fato fazer muito sucesso. Até o Dragon Ball, enquanto já está fazendo sucesso em muitos países do mundo, aqui no Brasil ainda não faz tanto, vem fazer mais o Dragon Ball Z. Eu acredito que tanto pela divulgação do. Sim, ele disse que ficou curioso, surpreso por algo assim existir. Pois é. Divulgação da TV aberta, né, aqui. Quanto pela essa coisa da luta mesmo, né? Você não tinha contato com outros desenhos que tivessem tanta violência explícita ali, e eu particularmente vejo isso como algo positivo. Então, os meninos, sobretudo, têm contato com algo que remete à valentia, algo que remete à força, à coragem, né? À bravura. Eu estava vendo um filme, eu não venho mais assistindo com frequência. Acredito que a maioria das pessoas acabem tendo mais uma relação saudosista, né, com Dragon Ball. E eventualmente a gente vê uma coisa ou outra, né? Tendo em vista aí o falecimento. De ontem para hoje eu vi aí uns 2 filmes do Dragon Ball Z. E um deles era um no qual o Trunks fica muito impressionado com um guerreiro, um bravo guerreiro que vem de outro planeta, e ele quer ser amigo desse bravo guerreiro, e o que chama a atenção dele é justamente o fato de ser um bravo guerreiro, né? Então, eu comentava com a minha esposa, por exemplo, como geralmente os filhos têm a tendência de, em determinado momento da adolescência, imitar outras pessoas que não os pais. Então, eles não querem mais imitar os pais tanto, e passam a querer imitar outras pessoas que os pais admirem, né?
porque então eles querem ter a admiração que os pais têm para com aquela pessoa. Então, pessoas que frequentam ali a casa e tal, e que têm alguma habilidade, alguma virtude, e o adolescente passa a querer imitar. E o pai do Trunks é um guerreiro, né? É o Vegeta. E o Trunks não tem uma proximidade muito grande com o Vegeta, né? Porque o Vegeta é o Vegeta. E ele acaba querendo ter uma proximidade maior com esse bravo guerreiro. Então vejam que a bravura é de fato uma virtude, né? Contanto que direcionada para o bem. E esse direcionamento para o bem a obra tem. Então é uma obra que retrata heróis, retrata o heroísmo, que é uma coisa que obviamente vai formar ali o imaginário de quem assiste em relação ao heroísmo. Então você vai se sacrificar por pessoas, por outras pessoas, né? Você vai dar a sua vida, vai dar a sua força, o seu trabalho, a sua valentia, a sua coragem, a sua bravura para que outras pessoas tenham algum mérito, né? Algum ganho, algum benefício. Isso é o heroísmo, sobretudo aqui no nosso mundo ocidental, que tem como arquétipo de herói Jesus Cristo, que é a pessoa que se sacrificou pela humanidade inteira, né? Então, você vai ver que os personagens, apesar disso, tem o seu trabalho, né? São personagens que dentro de uma estrutura cômica, dentro de uma estrutura direcionada à ação e mais despretensiosa, tem o seu desenvolvimento, né? Tem a sua personalidade. Então, o Goku ele tem o objetivo de salvar o mundo, de ajudar as pessoas, de ser um herói, mas além disso ele tem também o objetivo de se tornar mais forte e encontrar pessoas mais fortes que ele, por brincadeira, por competição. Então o Goku não hesita em enfrentar alguém mais forte e nem tenta evitar isso. Ele busca isso, na verdade, em momentos em que isso demonstra um perigo. Nesse filme mesmo, o Goku ressuscita um guerreiro que poderia ser um perigo, e foi de fato um perigo, não porque ele era uma pessoa má, mas porque ele tem um outro lado e tal. Mas ele faz isso porque ele quer enfrentar pessoas mais fortes. Então, às vezes, isso é até desleixo da parte dele, mas é uma característica do personagem. Então, vemos que é um personagem que representa uma pessoa real, que tem a sua complexidade ali. Ele quer a todo custo enfrentar pessoas mais fortes que ele, e às vezes pode ser um problema. Isso pode carregar, por exemplo, né, uma ganância e tudo mais, mas de certo modo também é um modo dele fazer o que ele gosta, que é lutar, que ele faz por prazer mesmo, e um modo dele se superar, né, dele passar por um processo aí de determinação. Então é uma complexidade aqui do personagem, né, de duas inclinações diferentes do personagem, que facilmente uma pessoa vai ver em si mesma, facilmente um lutador vai ver em si mesma, facilmente uma pessoa comum vai ver em si mesma essa ambiguidade aí, esse conflito de interesses, e às vezes os interesses vão caminhar juntos também, né? Você vai ter outros personagens com outras motivações, personagens inclusive que começam do lado ali dos vilões ou como um vilão e que eventualmente entram para a equipe, né, para o lado branco da força. E nós temos então o Piccolo, por exemplo, que, né, basicamente quer se tornar mais forte também, que quer sobreviver, que já parte ali de um processo de separação com o outro que eu esqueci o nome dele, o Kami-sama, se não me engano. Você tem o Vegeta, que também entra ali meio que por acaso, que só está preocupado com derrotar os mais fortes e que depois vai ter um processo de, aos poucos, né, mesmo depois que ele já está junto com a equipe, ele ainda vai ter uma transformação lenta de se preocupar mais com as pessoas, de agir mais por uma virtude mesmo, né? E você vai ter a Bulma, que de início só quer as esferas do dragão, que de início só está preocupada com a ciência. Então, enfim, meu caro Anselmo, seja bem-vindo. Então, enfim, vão ter aí diversos personagens, né, que também vão ter o seu modo de agir muito específico, vão ter as suas expressões comuns muito específicas e que fazem parte aí desse conjunto, né, de criaturas, de universos e de criatividades que formam essa obra que fica aí no imaginário das pessoas, né? Então, é o tipo de história que realmente a gente, por exemplo, eu mostraria
para um filho, né? Para um filho meu, porque você percebe que tem retratos ali válidos e que tem o caráter do entretenimento, que é atrativo, que fica na memória, que cria lembranças e tudo mais. Claro que eu particularmente mostraria partes selecionadas, né? Filmes selecionados ou partes selecionadas, porque dependendo da idade também, porque o Dragon Ball tem essa coisa de ser cômico, mas de ter piadas com um cunho sexual também, né? Algo que acaba se tornando estranhamente comum, né, nas animações japonesas, que é tratado com uma certa leviandade, com uma certa comédia que a gente quando via, eu acho que não ligava muito também, achava engraçado, mas que né, tem que se ter um certo cuidado com o modo como isso é interpretado, a coisa do assédio, por exemplo, a coisa da sexualização mesmo, enfim, dependendo da idade, né, da criança, mas quando se analisa a obra em si, eu particularmente não coloco isso como um julgamento para uma obra, o fato de ter algum conteúdo de cunho sexual, obviamente não vai tirar o mérito de obra alguma, né? A questão é como isso está atrelado no corpo narrativo da obra. Então, se aquilo ali de fato está coerente com o corpo narrativo da obra, e se não é algo assim, né? Obviamente maléfico, não é algo realmente perverso, né? Que aí já é, obviamente, algo condenável por se utilizar do entretenimento para promover fins essencialmente maléficos, abjetos. Aí, obviamente, seria um problema, mas não acredito que seja o caso, né? O Dr. Slump tem a mesma coisa, tem a mesma característica, né? Meu caro Paulo, tudo bem? Então, é uma obra que realmente fica marcada, né? Especificamente nos atendo aí ao Dragon Ball. Talvez não seja uma obra assim, né? Que a gente possa dizer que seja, em termos de qualidade, que seja algo elevado, algo realmente elevado, como, sei lá, um clássico do Dostoiévski, né? Tem um valor ali de um clássico do Dostoiévski, por conta do recorte que é feito da condição humana, do modo como as temáticas são trabalhadas, da forma, enfim, também que é utilizada. E pegando exemplos do cinema, nós temos também clássicos no cinema, nós temos diretores aí, como o Robert Bresson, que deixa clássicos absolutos para a história do cinema, e que talvez se a gente compara, obviamente, né, o uso da forma e o conteúdo, talvez não seja uma coisa assim tão elevada. Tanto é que, chegando na fase adulta, talvez um adulto nem que vá ver pela primeira vez ali, nem tenha um contato tão gratificante, né? Então, de repente, alguém acaba vendo essa live aqui e pensa, nunca assisti Dragon Ball, né? O que é raro demais, mas de repente acontece, né? E vai lá assistir e de repente não gosta tanto, né? Mas, primeiro que isso não apresenta um problema, um erro, né, para a obra. Então, como eu disse, é uma obra de fato despretensiosa, diferente de alguns animes, por exemplo, que tem uma pretensão de serem muito dramáticos. Eu estava vendo um por esses dias, hoje mesmo, né? Eu acho que eu vi um episódio de uma animação que era um drama escolar, né? Então você tinha temas extremamente adolescentes, e que tudo bem, se esse era o objetivo da obra, tudo bem, mas o modo como os personagens se portavam em relação àquilo carregava uma série de expressões, de movimentos, de falas, de diálogos que pretendiam dar aquilo um caráter dramático e ao comportamento dos personagens também um caráter dramático que não possui. Então o adolescente ele pode até ver os acontecimentos escolares como algo dramático. Você vai ter filmes aí do Estúdio Ghibli, por exemplo, que retratam isso, como um adolescente vê certas coisas com um drama muito grande. A gente passa por isso na vida, né? A gente conhece os alunos aí, por exemplo, vivenciam isso. Para quem está em contato com alunos, vê muito disso, e a gente lembra disso também, quem tem filhos também. Mas quando a obra tenta colocar os personagens como tendo reações
né, que iriam validar isso, ou seja, queriam dizer, é isso mesmo, isso aí é esse drama, isso aí tem esse drama todo que o personagem acha que tem. Porque você vê, os adolescentes, eles não se portam perante o drama de uma maneira tão séria. Porque para eles é um drama, mas o modo como eles se portam perante aquilo não consegue ser tão sério. Então não é como um pai de família que está lá com o aluguel há 2 meses atrasados. A preocupação desse pai de família não é real, a ponto de demonstrar, a ponto de ter, dela se externalizar na pessoa de uma maneira também pesada e dramática. Mas o adolescente ele reclama ali da boca para fora e tal. Claro que em alguns casos há um início de depressão real, há uma tristeza real, claro que sim. E isso pode sim ser retratado também. Mas nós temos ali uma postura de raiva, uma postura de seriedade, e quando você vê, aquilo não convence, né? Aquilo não convence. E em alguns outros casos é a comédia, não é nem um drama, é a comédia. Então cenas que pretendem ser muito engraçadas, com expressões faciais, com aqueles malabarismos estéticos, que também não são engraçadas de fato, nem para crianças, nem para ninguém, né? E no caso do Dragon Ball, não. Quando ele quer ser engraçado, ele é. Quando ele quer ser sério, ele é na sua limitação ali, opcional mesmo, né? E então ele é coerente, ele funciona bem. Então isso não seria um defeito, isso não seria um demérito para a obra, né? Também não sei se outras animações conseguem ser de fato assim elevadas. Talvez era série. Quando se fala de séries de animação, quando se fala de longas metragens, sim, você tem filmes de animes que eu acredito que sejam sim grandes filmes, que sejam sim elevados, né? Mas é como eu disse, você tem que ver a pretensão da obra. Então, claro que a narrativa do Dragon Ball, por isso que eu falei do adulto, né, que talvez não se atraia tanto, porque a narrativa é uma narrativa voltada para coisas muito simples. Então você tem um inimigo, você tem um motivo para lutar, para os personagens irem em conflito, você tem umas piadinhas no meio, e você tem o momento da porrada, que é uma porrada ali muito simples também, né? Mas veja, essa é a proposta e o público-alvo, sobretudo, é tomado, é tocado por aquilo, né? Então, dentro do objetivo, é algo coerente, algo que é concretizado mesmo na narrativa. Então, essa é a coisa ali da animação, né? Você vê Dragon Ball clássico é ainda mais, digamos, simples, né? Tem uma narrativa ainda mais voltada para o público infantil. No Dragon Ball Z você vai ter mais porrada, então isso acaba sendo mais atrativo para um público mais velho. E tudo isso se aplica a várias outras animações, como Naruto, como One Piece, como Bleach. E do contrário, essas outras podem até apresentar alguns problemas. Então, em Naruto, por exemplo, você já vai ver esse problema do dramatismo exacerbado, de cenas que se pretendem as lembranças, os flashbacks e tal, e aquela viadagem do Naruto com Sasuke e tudo mais, essas coisas que acabam se repetindo, mais na animação do que no mangá também, obviamente. E tudo isso são pequenas falhas ali, né, que também podem não comprometer a obra como um todo, mas que são falhas, né, são um demérito para a obra. E Dragon Ball não, então nesse sentido Dragon Ball é até melhor do que essas outras animações aí também famosas. É melhor do que Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo. Então é de fato uma das melhores animações já feitas. Isso aí, não, em relação a isso não há dúvida. Já. Embora eu particularmente prefira, por exemplo, Naruto, né? Desde a adolescência eu preferia Naruto, porque eu sempre gostei de temas um pouco mais desenvolvidos. Eu ainda gosto do modo como Naruto é um pouco mais desenvolvido, mas eu reconheço que se você olha a pretensão da obra e, portanto, a qualidade técnica da obra, Dragon Ball se sobressai, porque ele se mantém coerente, né? E quando se fala de grandeza em relação ao impacto histórico da obra, aí não há do que se falar também, né? Dragon Ball é grande, né? Por seu impacto histórico, que vai além de uma simples influência, vai além de uma simples fama, né?
Tanto é que você vê pela morte, houve até uma espera para divulgar a morte do mestre, por conta da óbvia comoção universal que isso iria causar e do peso humano sensível que poderia ser para a família. Mas me digam aí, quem ainda está, não sei se o Renan ainda está por aí, me diga aí o que, que você está achando, o que, que você acha aí disso que foi dito até agora, em relação à qualidade da animação e tudo mais. Eu descobri, eu estava no cartório ainda pagando coisas do casório, e fiquei lá segurando as lágrimas no cartório, porque você casa, depois de meses você ainda dá um jeito de cobrar mais taxa, já. Aí quando eu fui sair, ainda tinha que pegar depois a certidão, e eu disse, para pegar, é só, precisa dizer, não, é só ir direto no caixa, então, o que se vai fazer no caixa, né? Provavelmente já vão cobrar mais. Então, mais um motivo para chorar, né? Foram dois motivos ao mesmo tempo. Então é isso. Mais algum comentário em relação a esta obra? Não lembro, não sei se ainda falta falar alguma coisa que eu havia pensado. Assistia um pouco na TV aberta, só que não via tanto na TV aberta porque a minha mãe é protestante, né? E o pentecostal, sobretudo os pentecostais ali, tinham ainda tem, né? Um receio muito grande com essas obras, e ela me proibia, né? Passou a proibir depois de um tempo também. Teve até um pastor, sei lá, que disse para ela, você vê eles aí gritando Satã, Satã, né? Seu filho não pode ver isso. Aí eu via muito escondido na casa da minha avó, as avós, né? Ou eu via em DVDs também, na casa dela também, ou com primos e tal. Eu via em algumas vezes com meu primo, comentava, já vi com um amigo também, comentava com outros amigos, então eu gostava muito dessa coisa do grupo, né? Então as pessoas viam juntas ou comentavam, né? Viam em casa e comentavam na escola e tal, então tem muito essa coisa de ficar comentando, de ver junto e tudo mais. Quando é menor, a coisa de brigar, de brincar, pensando no cenário, né? E etc. É. E, e era isso. Aí passei a ver ainda os filmes e tal, né? Os DVDs. As pessoas chegaram a colocar a música do Dragon Ball GT nos casamentos, o que eu acho um exagero absurdo, né? Eu fiz isso, mas eu só percebi depois que já tinha feito. Estava lá, tô brincando, né? É totalmente válido. Então houve no meu casamento a entrada com a música do Dragon Ball GT, o instrumental, né? E Dragon Ball GT não é original do Toriyama, mas o Toriyama participou da produção e há uma influência, obviamente, então há um ponto de partida que é do Toriyama. Então acredito que o Dragon Ball GT, no que tiver de bom, né? Lembrando que os elogios que eu fiz foi mais especificamente a obra do Toriyama, obviamente. O GT precisaria de uma análise mais específica, mas obviamente os méritos ali vem do Toriyama também, né? Tem uma influência do Toriyama também. Então é isso, meus caros, abraço, até a próxima, tudo de bom aí.